Glória a Deus. Eu queria compartilhar com os amados o texto que está em 2 Samuel, capítulo 9. Leremos juntos, são 13 versículos, leremos os 13. Amém? Você está preparado para que Deus fale com você? Amém? Capítulo 9, 2 Samuel. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a tua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sobre a minha mesa, sempre. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Verso 11, disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto teu senhor, o rei manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Oremos. Bendito Senhor, nós te amamos, louvamos o teu nome, estamos felizes em estar na tua presença mais uma vez. Esse dia é tão maravilhoso, Senhor, porque estamos na tua presença e temos a oportunidade de nos assentar e ouvir a tua palavra, que é doce, que é vida, que é direção, que é o Senhor falando conosco. Quanto privilégio. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que cada pessoa que está aqui hoje, que veio a esse lugar, possa discernir a voz do teu Espírito e que a palavra possa entrar no seu coração, Senhor, e curar essa pessoa. Senhor, enquanto essa palavra é pregada, que haja cura, que haja libertação, que haja abrir os olhos, que haja arrependimento, Senhor, genuíno na tua presença, que haja mudança de direção, Senhor, que haja nascer de vida, Senhor, na tua presença, que a tua vontade seja feita na vida de cada um que se expõe a essa palavra, não só esses que estão ouvindo aqui, presentes nesse lugar, mas aqueles que estão longe, ouvindo pela internet, Senhor, que eles possam ser tocados, impactados pela tua santa palavra. Sabemos que não há limites para o trabalhar do teu Espírito. Opera, Senhor. Nós temos alegria em saber que o teu Espírito é livre e tem o desejo profundo de abençoar. Glória seja dada ao teu santo nome, que no momento que pregamos a tua palavra, Senhor, tira o que é do homem e estabelece o que é teu somente. Senhor, quebra toda religiosidade e fala aos nossos corações. Pai querido, nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Feliz Páscoa. Quando falamos essa palavra, nós aqui do Ocidente, geralmente não temos uma noção muito aprofundada do que é a Páscoa. Na realidade, a festividade foi um tanto quanto desvirtuada
pela religiosidade, principalmente pelo comércio. Não tenho nada contra você comer o seu chocolate, o seu ovinho de Páscoa, e os que quiserem me fazer uma doação, eu estou à disposição. Eu gosto também, é muito gostoso, e não há pecado nenhum nisso. Mas o erro está em não conhecermos a realidade e o que está no coração de Deus com relação à Páscoa. Porque Páscoa, a palavra Páscoa, vem de passagem, diga passagem. A palavra pessar ou peça fala de passagem, da passagem que o homem fez da escravidão para a liberdade. Foi instituída quando o povo judeu estava preso no Egito. E na iminência de serem libertos, Deus ordenou que fizessem essa celebração à mesa. E ali à mesa, antes que o anjo da morte passasse e destruísse a vida de todos aqueles que não tinham o sangue do cordeiro passado nas vegas, nos umbrais da porta, e não estavam em aliança com Deus, para o seu povo, ele deu uma ordem: reúnam-se em família, reúnam-se em volta da mesa, e comam e celebrem com ervas amargas, com pães ázimos e com um cordeiro para cada família. Diga, um cordeiro para cada família. E Deus disse lá em Êxodo, no capítulo 12, que se o cordeiro fosse demais e a família fosse poucas pessoas, chame a família vizinha para que coma o cordeiro com você. Chame a família vizinha para que compartilhe o cordeiro. Isso fala das nossas reuniões de célula nesses últimos dias. Às vezes fala, eu não concordo com isso, querido. Alegre-se em ter o privilégio de abrir a sua casa para compartilhar do cordeiro com o teu vizinho. Amém? Páscoa fala de passagem. Fala da passagem da escravidão para a liberdade. Essa reunião é feita antes de que se efetive a libertação. Jesus fez a mesma coisa. Na ocasião da Páscoa, na iminência dele ir para a cruz, morrer pelos nossos pecados e depois ressuscitar, antes ele celebrou a Páscoa à mesa com seus discípulos. Ele fez a cerimônia, o banquete cerimonial, o Kiddush, e logo em seguida ele participou da Páscoa, comeu o pão. E ali ele trouxe luz aos seus discípulos. Ele se auto-revelou como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sempre antes da libertação efetiva, havia a passagem. A passagem que é feita para a libertação tão somente por uma coisa. Não há passagem para a liberdade pelo teu mérito. Não há passagem para a liberdade porque você merece. A passagem para a liberdade, a Páscoa de Deus, ela vem pela graça. Diga, pela graça. Pela graça de Deus. Graça é um favor que não merecemos. Graça é uma bondade que é estendida por amor. Não é pelo que você sabe, não é porque você sabe de teologia, não é pelo quanto você tem, não é pela igreja que você congrega. Ela é dada por amor a todos os homens. Ela é estendida por amor a todas as pessoas. Há uma mesa posta para todas as pessoas diante de Deus. Todas. Jesus abriu caminho para todas. E quando eu falo em graça, em passagem, eu me lembro desse texto em que nós lemos. O tema da minha mensagem hoje é passagem para a graça. E esse texto é um dos mais belos em que nós podemos olhar e ver como a bondade de Deus é figurada. Nós vemos aqui nesse texto de 2 Samuel, capítulo 9, a vida de um mocinho chamado Mefibosete. Nome muito bom para você pôr no seu próximo filho. Mefibosete. Mefibosete, vem para casa, menino. Mefibosete era filho de Jonatas, um príncipe. Mefibosete era neto do rei Saul, que fora o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel que infelizmente não manteve a posição diante de Deus. Deus estendeu a ele a graça e a misericórdia de ser um grande homem de Deus, mas ele desperdiçou, não porque Deus não amasse, mas porque ele não guardou a sua fé. Olha para o teu vizinho e diga, guarde a tua fé.
De todos os bens que você deve guardar, a tua fé é o mais importante. A tua vida espiritual. Zele por ela. Às vezes nós zelamos muito pela vida do outro. Olhamos muito como está a vida do outro, em todos os sentidos. Mas Deus quer que você olhe para a tua vida. A tua vida com Deus. A tua vida espiritual. Diante da mesa do Senhor. Medite nisso. Enquanto eu prego, medite nisso. Como estou eu com Deus? Querido, Mefibosete era o terceiro. Depois de Saul, ele seria o segundo na linha sucessória. Depois de Jonatas, seu pai, ele seria rei. E no início dessa história, vemos esse menino com 5 anos de idade. Criança que sempre teve a oportunidade de olhar pela sacada e ver o exército do seu avô, e ali o seu pai, e os guerreiros do seu pai desfilando após cada batalha, sendo vencedores. E ele chegou muitas vezes a ver o seu avô e o seu pai em cavalos entrando na cidade, e o povo aplaudindo, e o povo falando e gritando e cantando para Saul, o rei de Israel. Saul não manteve a posição diante de Deus, mas ainda era rei. Deus havia escolhido no lugar de Saul a Davi, porque o coração de Davi era um coração que buscava a Deus. O coração de Saul não impressionava mais a Deus. A coroa e o brilho e as vestes de Saul não impressionavam a Deus. A nossa vida religiosa não impressiona a Deus. As nossas canções ou as nossas liturgias ou os nossos costumes não impressionam a Deus. O que impressiona a Deus é o nosso coração. Um coração que se mantinha íntegro, humilde, sincero na presença do Senhor. Um coração que ainda amava o Senhor. E isso Deus achou em Davi. Portanto, para Deus, Davi era ungido agora. Mas não havia subido ao trono. Porque o próprio Saul ainda perseguia a Davi. Davi vivia fugindo. O filho de Saul já tinha amizade com Davi. Apesar de ser filho do rei, Jonatas tinha uma aliança com Davi. Jonatas amava como um irmão a Davi. Eles tinham uma aliança e ambos prometeram que iriam cuidar dos descendentes uns dos outros. Que linda coisa quando Deus permite que nós sejamos amigos. Porque ser amigo é algo divino. Você ser amigo de uma pessoa, e não somente esperar que ela seja sua amiga, mas você ser uma pessoa amiga de outra pessoa, e estar sempre presente para aquela pessoa, é algo divino. É Deus te usando. Eu não estou falando para você ser amigo apenas de quem é o teu irmão na igreja, mas ser amigo de todos que precisam da tua amizade, da tua sinceridade, da tua honestidade, da tua franqueza, do teu amor. Você sabe, o Espírito Santo forja amigos na igreja e envia como luzeiros para o mundo, porque esse mundo, ele carece de pessoas sinceras. Que Deus nos faça amigos. E Jonatas era assim de Davi, ainda que Davi estivesse fugindo. Mas voltamos a Mefibosete e vemos aquele pequenininho, que não entendia muito dessas coisas que eu te falei, nem da aliança do seu pai com Davi, nem que Davi fugia para lá, e nem que o seu avô Saul era um mau rei. Ele era uma criança, e o que ele entendia era que o seu avô era um grande herói para ele. E que o seu avô, quando estava ali na sala, e ele sentava no colo do avô, e o avô falava para ele um dia, você vai ser rei no lugar do vovô. E o menino gostava dessa palavra. E o menino cresceu com essa palavra, era o ambiente dele. Ele era bem cuidado, ele era amado, ele era bem tratado como um príncipe, nascido para ser rei. E um dia, quando ele foi para aquela mesma sacada, e falaram para ele, logo, logo, o seu avô, o rei, vai entrar por aquelas portas, porque ele está guerreando, e ele vai entrar vitorioso. E ele já estava esperando. Esperando o quê? Esperando a festa. Porque criança gosta de festa. E olha que eu tenho criança em casa. Mas aquele dia foi diferente. Diga, um dia diferente. Sabe aquele dia que você espera uma coisa e tudo caminha, e tudo indica que vai acontecer aquilo que você espera, mas não acontece? Um dia diferente. Porque a vida é cheia de dias diferentes.
E às vezes os dias diferentes são maus dias. E aquele foi um mau dia para o pequeno de 5 anos. Porque o que ele viu não foi o seu avô e o seu pai e os seus tios e os cavaleiros nas armaduras entrando em triunfo na cidade. Ele começou a ver pessoas entrarem desesperadas em casa, gritando e chorando. Ele começou a ver pessoas assustadas e ele não entendeu muito bem. Mas parece que ele ouviu alguém falar: o rei morreu, Saul morreu. E o pequeno Mefibosete ficou confuso. Ele viu a sua babá pegar e abraçá-lo, e gente chorando, e ele não entendia. Mas a realidade, o que aconteceu foi o seguinte: o rei Saul havia no momento da batalha, e ele era um homem que estava longe de Deus. E a pior coisa, querido, é estarmos longe de Deus. Rei Saul, ferido gravemente, tirou a própria vida no campo de batalha. Suicidou-se. Os seus filhos, Jonatas e os outros filhos, morreram em batalha. O exército de Israel foi humilhado, derrotado. Uma nuvem de tristeza e terror se aparou sobre o reino. Havia um costume naquela época, semelhante ao instinto animal. Eu gosto muito desses programas do Animal Planet, de televisão, que mostram documentários de animais. E um dos animais que eu mais admiro, gosto de todos, mas os leões são felinos assim, singulares, diferentes. Leão é uma coisa linda. Mas existe um instinto no leão, que quando há um leão com seu bando, e um leão novo vem e disputa o cargo, o lugar de líder do bando, e vence o leão mais velho, o instinto desse leão mais novo é matar todos os filhotes do anterior. Pastor, que crueldade. Não, é a natureza. Todos os leõezinhos são mortos por aquele novo leão. Para que, mais tarde, apenas a linhagem desse leão prevaleça. E assim era, nesse tempo, no Oriente, naquela época do rei Saul, do rei Davi, essa época bíblica que nós estamos vendo aqui. O costume era de que os reis novos que chegassem ao trono, prendessem e aniquilassem e matassem todos os descendentes do rei anterior. Sabíamos que o coração do rei Davi, hoje nós sabemos, que era um coração voltado a Deus. Mas aquelas pessoas não sabiam. Elas sabiam que algo, e elas pensavam que Davi ia chegar e ia tomar o trono e seguir o costume, que era matar todos os descendentes do rei Saul. E só restava o pequeno Mefibosete. Então a babá pensou logo: vão matar você. E eu não quero que mate você. Ela pegou aquela criança e ela fugiu com aquela criança. A Bíblia diz, no capítulo 4, que ela, não sei se subiu um cavalo, fugindo ou correndo, que enquanto ela carregava aquele menino de 5 anos, ela caiu. Ele caiu. E quando caiu, ele se feriu gravemente. A Bíblia diz que Mefibosete foi ferido gravemente na queda nas pernas. Teve uma lesão em que as suas pernas ficaram deficientes. Não sei se foi uma lesão na coluna, não sei se foi fraturas mal consolidadas. A Bíblia não entra nesse mérito. Mas nós sabemos, pela palavra, que ele ficou deficiente dos pés. Não mais corria, não mais podia andar. Ele agora se arrastava. E aquela babá levou aquele jovem príncipe para um lugar chamado Lodebar, que era um lugar, literalmente chama lugar sem pasto, lugar do silêncio, lugar distante em que nada nasce. Possivelmente um local desértico. Ele ali foi adotado por uma pessoa e ali ele cresceu sem nada. Antes, príncipe, herdeiro do trono, com um futuro maravilhoso pela frente. Agora, sem família, sem sonho, sem nada. Sem saúde, ali. O jovem Mefibosete sofrendo distante. Pastor, mas que história triste. Mas continua. Diga, continua. A Bíblia diz que os anos se passaram, Mefibosete tornou-se um homem, se arrastando em Lodebar,
possivelmente com muito medo de ser encontrado, porque algumas pessoas falavam para ele no seu ouvido: olha, se um dia o rei Davi lá descobre que você é parente do Saul, você vai morrer. Então fica quietinho aí. E Mefibosete vivia ali, naquela terra distante, sem saúde, se arrastando, e teve um filho, teve família, seguiu a vida. Mas um dia a Bíblia diz que mais ou menos 20 anos depois, o rei Davi, dirigido por Deus, teve aquele impulso no seu coração de fazer o bem. Porque todos aqueles que são guiados por Deus têm impulso de fazer o bem. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo gostam de fazer o bem. São incomodados para fazer o bem. São incomodados para falar coisas boas. São incomodados para levantar as pessoas, nunca para rebaixar as pessoas. Todos aqueles guiados por Deus têm um caráter semelhante ao caráter do Senhor Jesus. Davi, já há muitos anos no trono, um dia, Deus o lembra e ele fala: existe por acaso alguém da família de Saul que restou para que eu possa fazer o bem? E ele falou isso por um ex-servo de Saul, um homem chamado Ziba. Ele falou: olha, tem um, que eu saiba, na cidade de Lodebar, lá longe. E ele, o nome dele é Mefibosete. E ele é aleijado dos pés. Mas o Davi falou: nem perguntei isso. Eu quero saber se há alguém que eu possa fazer o bem. Vá lá buscá-lo, manda buscá-lo. E o séquito foi, aquele grupo foi buscar soldados, foram buscar o Mefibosete naquela terra distante. Imagina Mefibosete no seu dia, e um dia aquela cidade pequena recebe aquele monte de visitantes ilustres, a mandado do rei, começa aquela conversa na cidade: mas o que é? Gente do rei vindo aqui nessa cidade? Diz que, quando você escuta esse negócio de diz que, a conversa está rolando. Diz que veio lá, o rei veio buscar o Mefibosete. Mas o que ele quer com esse homem? Não sei. Coisa boa não é, viu? Ele está meio preocupado. Será que ele deu golpe em alguém? Eu sabia, esse Mefibosete não era flor que se cheira. Eu acho que não é isso não. Talvez seja para ele fazer algum serviço para o rei. Mas um homem desse, que ninguém dá nada, ele é praticamente um mendigo no nosso meio. O que é? Aí a conversa, mas o Mefibosete gelou. Quando ele soube: olha, os guardas do rei estão vindo aí. Estão vindo para sua casa. Ele falou: misericórdia. Acabou-se. Acabou-se a minha esperança. Então somente os meus familiares sobrevivam. Porque eu creio que agora a minha vida se acabou. E os guardas chegaram e falaram: Mefibosete? Sim, sou eu. O rei Davi quer vê-lo. E ali foi Mefibosete, naquele caminho. A Bíblia não fala, mas creio eu que ele estava bem preocupadinho. E quando ele chegou, ele viu o palácio. E pegaram aquele homem, foram levando. Ele não podia andar. Creio eu que ele foi ali, se arrastando naquele lugar. Ele entrou na presença do rei Davi. E a Bíblia fala que Davi, quando olhou ali no versículo 6, Davi falou: Mefibosete. E ele falou: eis aqui, Senhor, o teu servo. E Mefibosete se encolheu e se prostrou diante da realeza. E agora ele falou: o que vai acontecer? E Davi olhou e identificou o medo naquele homem e falou: não temas. E Deus fala para você essa noite: não temas. Não deixe o medo entrar no teu coração. Seja lá o que estiver te afligindo, não temas. Porque na presença de Deus, o perfeito amor lança fora todo medo. Não fica preocupado se as coisas não estão indo bem. Fica na presença de Deus, que quer te fazer bondade. Porque é isso que Deus quer te fazer na tua vida, bondade. Porque Tiago diz que todo dom perfeito, todas as coisas boas vêm dele, do Pai das luzes. A intenção de Deus é derramar sobre você bondade e misericórdia. Por isso estou falando da graça. Davi olhou para aquele homem e falou assim: não temas, porque eu usarei de bondade para com você, por amor da aliança que eu fiz com Jonatas. Deus hoje diz para você:
eu vou usar de amor e bondade com você, por causa da aliança que Jesus fez com você. Aliança de sangue bendita e poderosa, inquebrantável. A aliança perfeita que você tem com Jesus. Essa aliança garante que você receba toda a bondade de Deus. Como é triste pessoas que estão aliançadas com Deus temerem a Deus, têm medo de Deus, têm medo de que as coisas não saiam bem. Tenha fé, porque aquele que você crê é maravilhoso. Diga: todas as intenções do Pai para comigo são perfeitas, são boas, são agradáveis. Tudo irá bem se eu confiar nele. E confiar é se lançar nos braços dele. E Mefibosete ali escutava aquela palavra: não temas, eu vou fazer bondade. E ele ainda teve dificuldade. Ele falava: mas quem sou eu, rei? Eu sou que nem um cachorro morto. Além de cachorro, morto. E o rei desprezou essas palavras. Sabe aquelas palavras que você disse se autodepreciando? Não serve para nada. Algumas pessoas falam: cuidado, você fica falando essas coisas, Deus vai cumprir. Vai nada, Deus te ama. Deus não leva as loucuras em conta que nós falamos com a nossa boca no momento. Não, Deus quer te fazer o bem. Se arrependa mesmo dessas palavras. Porque essas palavras, elas magoam o coração de Deus. Mas não é que Deus, falou, vou fazer. Tira isso, Deus não é ruim não. Deus não é que nem a gente não, Deus é perfeito e santo. Está pensando que Deus está te caçando para fazer o mal? Deus está te caçando para te abençoar. Deus foi atrás de Mefibosete para abençoar. Deus procura pessoas para abençoar. Deus chama pessoas para a presença dele para abençoar. E aí, rei Davi nem ligou para aquelas palavras e falou: olha, os servos do avô dele vão ser dele. Olha, Ziba, você vai ser servo dele, os seus filhos. Tudo que o rei Saul tinha, Jonatas tinha, é dele também. Mas uma coisa eu quero a mais para esse moço aqui, para o Mefibosete. Eu quero que ele se mude aqui para a minha terra, para junto do palácio. Eu quero ver todos os dias Mefibosete vestidinho que nem um príncipe, sentado na minha mesa, junto com os meus filhos, para comer pão à minha mesa, na minha presença. Honra, honra e honra para esse homem. E essa é a graça de Deus. Essa é uma figura da graça de Deus. Querido, quantas pessoas passam por momentos difíceis nas suas vidas. E em dado momento, experimentam uma queda, se ferem na caminhada, se distanciam de Deus, estão em lugares e se sentem esquecidas, estão em lugares e se sentem deprimidas, voltam muitas vezes para o lugar de pecado. E esse é retrato também do homem sem Deus, um homem que caiu lá no Éden e que vive sem a graça de Deus. E Deus o chama constantemente. E você entrou nesse lugar porque o Espírito te chamou. E se você pensa que alguma pessoa te trouxe aqui, tem razão, essa pessoa é Jesus Cristo. E o Espírito Santo está falando com você. E quando essas pessoas passam muitas vezes por situações na vida, elas pensam três coisas. Ou eu estou amaldiçoado, essa vida aqui não sei. Ou eu não presto para nada, nem para ser abençoado. Ou então eu estou tão longe que é inútil pensar que um dia eu vou estar perto de Deus. Eu não mereço isso. São três coisinhas que as pessoas pensam. Diga: passagem para a graça. A Páscoa fala de passagem. A Páscoa fala de graça. A Páscoa fala do amor de Deus por nós. Fala de ressurreição. Fala de esperança. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar rapidamente com você é que a Páscoa fala da passagem para uma vida sem maldições. Diga: uma vida sem maldições. Porque a primeira coisa que muitas pessoas pensariam de Mefibosete é que ele está passando, olha, passa por isso porque o vô dele
não era um homem fiel, o vô dele traiu a Deus, o vô dele era cheio de demônios, e aí, o neto está pagando. Até compreendo que pessoas que não amam e não estão em aliança com Deus sofrem a ação do mal. Mas, querido, quando aquele Mefibosete esteve diante do rei, e o rei desejou estender a Mefibosete a graça do rei exterminou, aniquilou, acabou, fulminou, destruiu com qualquer resquício, se houvesse de maldição, na vida do Mefibosete. Porque a graça anula a maldição. Diga, a graça anula, acaba, extermina com a maldição. Graça é o amor de Deus. Graça é o favor que Deus dá. Graça é um presente que Deus dá e não toma. Deus te dá com amor. Quando você dá um presente com alegria para uma pessoa, e você vê a pessoa abrindo aquele presente, aquele pacote, você não se alegra quando vê a alegria no rosto dela? E quando você vê que ela gostou demais, aí você fica muito satisfeito. A graça é um presente que Deus se alegra quando vê que você desfruta dele. A graça é um presente que Deus fica muito, muito feliz quando você fala, eu descanso, eu recebo, eu quero, Deus, eu quero. Nós vivemos em um país místico, em que as pessoas acreditam muito em feitiçarias, em força da inveja, em força das trevas, em maldições, em olho grande. Olha, pastor, estão de olho, aquele olho grande. Isso é olho gordo, pastor. Daí o pastor Raimundo tropeçou. Ó, pastor, isso é inveja na sua vida. Eu não estou aqui para entrar nesse mérito se eu creio que existe um poder para aqueles que não estão em Cristo, querido, estão no pecado, existem essas coisas realmente exercem um poder nas suas vidas. Pelo simples fato que não estão em Deus. E isso já é treva. E onde há trevas, o inimigo se move. Mas, querido, triste é que muitas pessoas que se dizem e estão em aliança com Deus, e falam, eu recebi Jesus na minha vida, eu estou em aliança com Cristo. Essas pessoas, muitas vezes, elas duvidam da graça. Por isso que eu falei no início que a graça não é compreendida. Porque elas falam assim, eu entreguei minha vida para Jesus. Quem entregou sua vida a Jesus aqui? 1, 2, 3, todos. Quem entregou sua vida? Mas pode levantar o braço aí, com alegria. Isso, tá, amém. Você entregou sua vida para Jesus. De quem é a sua vida? De quem é a sua vida? Quem é o responsável pela sua vida? Ele é responsável pela sua vida? Amém? Ele cuida da sua vida? Cuida mesmo? Ou cuida mais ou menos? Ele é descuidado? A inveja vai circundar a tua casa e vai operar e vai fazer e acontecer na tua vida? De quem é a sua vida? Com quem você está aliançado? Confia na graça. Confia na graça. O que acontece é que muitas pessoas, às vezes, querido, lê o Salmo 91, que diz assim, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, e lê. Mas lê a palavra, lê a Escritura, mas não é a palavra. Porque enquanto Escritura, enquanto letra, e vem a mente, mas não vem o coração, essa pessoa sempre tem um pezinho atrás. Mas quando aquela pessoa coloca aquela palavra como palavra, e Jesus disse, a minha palavra é vida, é viva e eficaz. Minha palavra são espírito e são vida. E quando isso se transforma em verdade, essa pessoa não duvida mais que mal algum chegará à sua tenda. Ela crê no cuidado de Deus por ela. E ela fala, eu tenho uma aliança com o sumo pastor e ele cuida de mim. O Senhor é o meu pastor mesmo e eu sou ovelhinha dele. E ainda que chegue um dia mal, ele não vai falar, isso é força demoníaca na minha vida. A não ser que ele tenha certeza que ele está em pecado. E aí, querido, você tem um advogado. Você tem um advogado que você pode recorrer, se arrepender. Mas, cuidado, porque existem muitas pessoas que querem te convencer que a graça não é suficiente e que a graça não anula a maldição. E muitos vão te falar, você está em maldição.
Se você está em Cristo, eu te digo, você não está em maldição. Porque eu creio na graça. Certa vez, lá em Cajuru, falei a cidade. Mas eu estava pastoreando em Cajuru e uma pessoa me procurou. Era uma tarde. E eu estava ali no gabinete. Ele falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu nunca havia visto esse irmão, era de outra igreja. Pois não, irmão, ele estava chorando. E ele falou, eu sou casado, tenho um filhinho pequeno. E sempre fui dedicado na minha igreja como obreiro. Fazia muitas coisas ali em que o pastor me pedia. E ele foi me pedindo mais, e eu fui fazendo, até chegar um momento em que ele me pediu algo que eu não podia fazer. Era abrir alguma coisa longe, e eu tinha que demandar muito tempo, condições financeiras também não tinha. E eu disse a ele, pastor, eu sirvo nos meus limites, mas isso eu não posso fazer. E aquele pastor disse para ele, olha, Deus me revela que se você não fizer, e eu sou autoridade sobre a sua vida, você vai estar em pecado e seu filho vai morrer. E quando ele recebeu essa palavra, esse irmão entrou em desespero. E ele ficou com muito medo que Deus matasse o filho dele, porque ele não ia fazer o que Deus estava mandando. E escute, isso que eu estou falando para você é realidade na vida de muitas pessoas. Pode ser que na vida de pessoas aqui, que estejam com medo de Deus, e eu vou fazer isso porque pode acontecer o mal. Deus nunca vai te coagir, porque Deus é amor. Até o dízimo e a oferta e o que você dá em dinheiro, ele não vai falar, dá senão você vai morrer, dá senão você vai falir, dá senão... Deus não faz isso. Deus ele vai gerar em você amor. Um amor tão grande que você, quando vier à frente e fazer uma coisa, não é mais você, não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, viva na fé do Filho de Deus. Então quem pega o envelope agora nem é você, é Cristo em você. Jesus, e você vai fazer tudo motivado pelo amor, com alegria. Como a irmã disse, sem alegria, isso não agrada a Deus, não é por força. Mas muitas pessoas vão querer te manipular, infelizmente. Portanto, guarde a tua fé. Guarde a confiança que você tem na graça de Deus. Conheça a Deus. Deus é um Deus santo e bom. Deus quer que você faça, mas com alegria, com amor. E glória a Deus. Você está ouvindo essa palavra para que qualquer mancha a respeito do caráter do Altíssimo saia da sua vida em nome de Jesus. Porque religião maltrata, corta e bate. Mas Deus sara. E diante dessa mesa eu falo para você, sem dúvida alguma, Deus nunca vai agir na sua vida te pondo medo. Amém. Enfim, aquele moço estava com tanto medo de destruir, eu falei, olha, eu não sei muitas coisas. Abracei e falei, eu não sei muitas coisas. Mas uma coisa eu te garanto, meu querido amado, teu filho não vai morrer. Porque Jesus te ama, porque Deus ama a tua família, a tua casa, e orei com ele, nós oramos, e pedimos ao Espírito Santo que tirasse todo o peso. Né? E aí, aquele rapaz, a gente viu assim, pôde ver a vida brotando assim de novo nos olhos dele. Enfim, foi para casa, depois ele voltou, eu não chamei ele para congregar na minha igreja, porque eu não tenho esse costume também. A gente chama aquele que está longe, e aquele que já está congregando, a gente abençoa, e que dê fruto onde está, em nome de Jesus. Amém? É assim que se deve agir. E então, mas ele veio, mesmo assim. Depois ele veio. Ele veio, ficou com a gente lá um tempo, e hoje eu sei que aquele irmão está abençoado lá, e o seu filho é um moço, já vai casar, servindo a Deus com alegria, porque a graça de Deus nos livra de toda maldição. Até palavra, pastor, mas é uma palavra de peso sobre a autoridade da minha vida. Vamos esclarecer uma coisa. Pastor, aquela pessoa não era ungido de Deus? Se fosse, não amaldiçoava. Amém? Porque o ungido de Deus, uma marca do ungido de Deus é amor. Porque Jesus, ele disse lá na palavra, querido, ele disse, não amaldiçoeis. Ele diz assim, na palavra dele, bendiga e abençoe aqueles que te maldizem. Amém? Então não adianta, querido. Tem um filme, eu nem ia falar de filme, mas vou falar de filme. Rapidinho, tá, pastora? Rapidinho. Chama 12 anos de escravidão. Ele ganhou Oscar. Então, o personagem, Samuel Northup, é um homem negro, livre,
que mora em Nova York, músico, excelente músico, com a sua família, desfrutando da liberdade que ele tinha. E aí, do outro lado do país, vem umas pessoas que creem na escravidão. E sequestram esse homem. E põem-no como escravo. E levam para outro lugar. Estou sendo bem, sintetizando bem. E durante anos ele fica escravo ali. 12 anos de escravidão, como o título diz. Só que ele, durante esses 12 anos, passando de fazenda em fazenda, ele luta para manter a dignidade de homem livre. Ele não se dobre, ele fala, eu não sou escravo, eu não sou escravo, eu não sou escravo. E durante o filme todo, mesmo em algemas, mesmo vestido como escravo, mesmo com as costas rasgadas, ele diz, eu não sou escravo. Mantenha a dignidade de filho de Deus, você não é escravo. E se alguém quiser colocar uma algema em você, não aceite. Você é livre pela graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Diga, eu sou livre. Cristo nos resgatou, diz Gálatas 3,13, da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todas as minhas maldições, lá em Cristo, lá, eu vejo, lá, eu creio nisso. E a Bíblia diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, éramos nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Diga, lá na cruz, Jesus levou todas as minhas maldições. Pastor, mas tem umazinha da minha tataravó que agora eu descobri. Eu vasculhei, descobri umazinha que aquela está pegando. Tá não. Não tá. Porque quando ele foi pregado e disse, tetelestai, está consumado, ele fez tudo. Ele falou, eu vou deixar um restinho, viu, um restinho. Aquele eu não fiz, aquele você vai descobrir. Não, ele fez tudo. Agora, eu tenho que, como diz, tomar posse desse tudo pela fé. É pela fé. Você tem que crer hoje que a graça te libertou. Porque você crê em inveja, você não está usando da tua fé. Se você crê na maldição, você não está usando da fé. A fé que Deus quer. Agora, espera aí. Aí você fala assim. Aqui na igreja, e eu creio que quando eu prego isso, muitas pessoas falam, não concordo com isso. Querido, aqui diante de você está uma pessoa que crê integralmente na graça de Deus. E pronto. Pode vir um anjo agora aqui subir e falar, Raimundo, não é assim. Eu falo, para mim é. Porque eu creio na integralidade, no poder total, está consumado. Ele me libertou. Diga, quando eu encontro Jesus, todas as maldições, todos os pecados, todas as coisas ruins ficaram para trás. Por isso que quando a gente entra no encontro de 3 dias, o encontro de 3 dias é para que a pessoa tenha vou repetir, o encontro de 3 dias é para que a pessoa tenha encontro. Com quem? Comigo? Com outra pessoa? Com Deus. É o encontro com Deus. Ela é levada a um retiro, a um lugar à parte, para que ela possa entender através das palavras, das orações dos irmãos mais experientes, entender a obra que Jesus fez na cruz, e quando ela vai entendendo, o coraçãozinho dela vai amolecendo, e ela chega um momento que ela entrega tudo a Deus, e ela sai dali livre, porque ela entregou tudo a Deus. Simples assim. Você pode ter um encontro com Deus na tua casa, você pode ter um encontro com Deus em outro local, mas a igreja facilita para muitos irmãos, para que eles tenham esse momento. Agora, quando eles chegam nesse encontro com Deus e colocam todas aquelas maldições, aquelas coisas na presença de Deus e se arrepende e fala, não quero mais aquilo na minha vida, passou? Passou. Diga, passou. Porque quando você aceita Jesus como seu Senhor e faz a aliança, a nova aliança, passou, irmão, acabou. Se alguém está em Cristo, nova, as coisas velhas passaram mais ou menos? Não, passaram totalmente. Mas tem que ter fé. Fé na graça que liberta da maldição. Crê. Sai daqui em nome de Jesus hoje sem desconfiar da bondade de Deus. Diga,
eu não posso desconfiar da bondade de Deus. Amém? A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, num tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a sua... Porque Ele tem cuidado de vós. Olha para o teu irmão e diga, Deus tem cuidado de você. Se Deus tem cuidado de você, porque você vai ter medo de inveja, mandinga. Fizeram uma mandinga. Pastor, fizeram um trabalho contra a minha feita. O que eu posso fazer? Fizeram, está feito. Só sei que quem me guarda é o Altíssimo. Eu só tenho que ter medo de uma coisa, de pecar contra Ele. Por isso que eu tenho que zelar pela minha vida para não pecar contra Ele. E se eu pecar, eu tenho um advogado. Vou me arrepender e vou caminhar. Romanos no capítulo 2, versículo 4 diz, não, ou despreza a riqueza da sua bondade. Tem muita gente desprezando a riqueza da bondade de Deus. Páscoa fala de passagem para uma vida liberta das maldições. Estou quase acabando. Mais 2 horas e... Te assustei, estou brincando, eu também brinco. Mas a Páscoa também fala da passagem para uma vida sem rejeições. Diga, vida sem rejeições. Porque aquele moço, além de se sentir maldito, amaldiçoado, ele também se sentia indigno de receber o amor do Davi. Ele se via como um cachorro morto. Talvez pela deficiência, pela humilhação, pelas palavras, pelo tanto que deram risada dele, pela quantidade de dedos apontados, Mefibosete não se achava digno e tem muitas pessoas, e talvez aqui dentro, que têm dificuldade de acreditar no amor de Deus pela vida delas. Talvez porque essas coisas ruins foram plantadas no seu coração, no decorrer dos anos, e você acha que você não merece amor. Agora, a autopiedade e a autodepreciação não glorificam a Deus. Assim como o orgulho não glorifica a Deus. Antigamente, hoje tem essa questão de bullying, né? Muitas pessoas sofrem bullying por serem diferentes. Às vezes por ser gordinho, baixinho, alto, magro, formato do nariz, o local que nasceu no Nordeste, as pessoas riem, ou até limitações culturais, a pessoa não fala direito, ou não sabe muito. Plantaram no coração dela que ela é uma pessoa inferior. E muitos desses complexos começam lá dentro de casa. Escuta aqui, olha para mim, porque muitos pais, olha você que é papai e mamãe, comparam os filhos. Ah, seu irmão faz assim. Você não faz como a sua irmã. Mal sabe ele que está jogando uma pessoa para baixo, jogando seu próprio sangue para baixo. Você não sabe o que tem no coração da pessoa. Deus não joga ninguém para baixo. E a gente começa às vezes do nascimento, né? O ser humano gosta de comparar desde o nascimento. Olha! Aí nasceu o nenenzinho. Ai, Guto, que nenenzinho, quanto pesa o seu nenenzinho? Ah, nasceu com 2,3 kg. O meu nasceu com 2,900. Daí. Mas o ser humano tem esses negócios. De comparar, de sem querer jogar para baixo. Começa às vezes lá dentro de casa. Lá dentro de casa. E muitas pessoas não sabem lidar com essas coisas e começam a se sentir rejeitados. Questão de bullying, no meu tempo não tinha essa palavra bonita, mas eu sei o que é bullying. Porque desde pequenininho eu era bem gordinho. Mas bem gordinho mesmo. E eu era bem fofucho. E aí, quando eu ia na escola, olha, os apelidos que eles arrumavam para mim, pejorativos, para mim eram como sobrenomes. Porque estava tão acostumado, eu sabia, eu ia para a escola sabendo que eles iam rir de mim. Sabiam que alguém ia rir de mim, sabia que alguém ia escarnecer. E eu comecei a me fechar. Você sabe que tinha aquela brincadeira de futebol, de time? Lá vem o gordinho, eu queria estar em todas também. Não desistia. Aí, na hora de escolher, escolhia um, era 6 para cada lado, 6. Quando chegava, sobrava eu e o outro,
Não era que eu era o último a ser escolhido, queridos. Eu nem era escolhido. O outro time fala, não, a gente joga com a menos mesmo. Você a gente não quer. Chegou um dia até que o professor de educação física falou assim, ó, ah não, vem ser bandeirinha. Eu olhei para ele, bandeirinha eu não quero ser não. Fico aqui, eu fiquei emburrado lá na beira do campo. E nem tinha bandeirinha naquele dia. Eu ia ser bandeirinha, mas ele queria me inserir de alguma na brincadeira. Mas eu sei o que é uma criança sentir isso. E aí, eu lembro também que teve uma corrida, não sei que festa que tinha na escola, e era uma corrida, e eu não sei até hoje por que cargas d'água eu me inscrevi, ou quem me inscreveu naquele negócio. Eu só lembro da corrida. Mas enfim, eu estava lá, aquele monte de menino, atleta, magrinho, e eu lá, fazendo aquecimento. Já cansava no aquecimento. Já estava cansado, nem largou. Aí tá, largou. E a arquibancada, tinha pais, tinha professores, tinha amigos, aquele clima de festa. E foi. Aqueles meninos sumiram lá para frente. Eu lembro que eu estava indo e eles estavam voltando. Eu falei, também eu não vou parar. Uma coisa que isso gerou dentro de mim é esse sentimento de ir. Eu não paro, eu vou. Isso é bom. Leva isso para a tua vida, vai. Não para, vai. Se é de Deus, vai. E eu estava indo, imagina aquela cena, lembra aquele filme Carruagem de Fogo, Chariots of Fire? Aí, ó o som olha que qualidade. Ó. Imagina a cena. Aí eu vou, e a bochechinha balançando em câmera lenta. O suor pingando, e eu indo. Só que não deu em nada. Tá bom, obrigado. Chega, senão eu vou chorar. E eu indo, e, querido, quando eu olhei assim para o lado, o pessoal já tinha chegado, já tinha recebido medalha, já estavam comendo pipoca, ninguém estava nem aí, eu lembro que tinha um cachorrinho passando assim, poeira, eu olhei aqui bancada, não tinha ninguém, e eu cheguei, não tinha nem a menina que segurava a fitinha lá, mas eu cheguei no final. Mas mais tarde eu entendi uma coisa, que quando eu recebo a graça de Deus, o amor de Deus é tão grande pela minha vida e pela vida de todas as pessoas, que Ele sempre vai estar naquela arquibancada. Sempre, sempre, sempre. Na arquibancada da vida. Torcendo por mim, falando, vai Raimundo, põe lá seu nome, vai Maria, vai João, vai Pedro, vai, que eu torço pelo teu sucesso. E assim, querido, não tem mais gente que é melhor que o outro. Porque diante de Deus ninguém é melhor que ninguém. Porque eu vejo quando Davi manda chamar Mefibosete e se assentar naquela mesa. Mefibosete agora não era mais um menino humilhado. Ele era colocado um homem junto com os reis. E estavam ali os príncipes, Salomão, Absalão, Aminon, Tamar, os comandantes, todos à mesa. E aí, eram colocados ali, mandaram colocar o Mefibosete, e na mesa todos eram nivelados. Não aparecia quem estava com o pé bom, quem estava com o pé ruim, não aparecia nada, porque diante de Deus todos somos joias, queridos e amados, porque a graça é passagem para uma vida sem rejeições. Por isso, minha querida, se alguém lançou uma palavra que você não vale nada, a graça cancela isso. Se alguém falou para você que você não vai dar nada na vida, mentira, porque a graça muda todo esse quadro. Se alguém falou para você que você não presta porque você não tem posses, mentira, porque perante Deus não é só a posse que vale, é você. É você. E eu quero dizer que Páscoa é passagem para uma vida sem rejeições. E por último lugar, em último, Páscoa é passagem para a graça, para uma vida de proximidade com Deus. Porque você pode ver que, tanto naquela mesa lá na Páscoa em Êxodo, tanto no episódio de Jesus antes da cruz, na Santa Ceia, quanto nesse episódio de Davi, eles falam de mesa. Diga mesa. E mesa fala de proximidade. Não é mais gente comendo uma longe da outra, é gente perto uma da outra. Quando Deus te chama para a mesa, Ele só está te dizendo uma coisa: eu quero ficar perto de você. Eu quero ficar perto de você.
Eu quero colocar uma mesa, e na mesa eu quero servir para você cordeiro. Jesus é o nosso cordeiro pascual. Ele é a nossa Páscoa. Eu quero servir para você pão. Jesus é o nosso pão. Aquele que come, e aquele que participa, e aquele que tem Jesus dentro dele, ele fica à vontade na presença do rei. E quando a gente está na presença e na mesa do rei, sabe que a gente se veste bem também. Aí Mefibosete não estava mais com aquela roupa cheia de poeira de Lodebar. Ele sai da distante Lodebar para estar pertinho. E ali ele está com outras vestes. Tira a veste da maldade, da inveja. Você não precisa ter inveja de ninguém. Você não precisa ter maldade com ninguém. Se você entrou hoje aqui, você sabe, está consciente que está em pecado, tira essa veste suja. Pede para o Espírito Santo te colocar uma veste nova. E desfruta do que Deus tem para a tua vida. Mas eu quero que você te falar uma última coisa. Quando nós estamos na presença e desfrutando da graça e da bondade de Deus, estamos à mesa de Deus, não só nós somos abençoados, mas os nossos também são. Às vezes você fica falando, olha, pastor, eu quero muito que meu filho seja abençoado, mas ele está muito distante das coisas de Deus. Ou meu parente, ou meu marido, ou a minha esposa. E eu oro, e parece que ele não tem consciência, não quer saber. Você quer um segredo? Quem quer um segredo aqui? Se aproxima você mais de Deus. Você. Sem pressionar ninguém. Além de orar por ele ou por ela, se aproxima você de Deus. Se aproxima mais da bondade de Deus, na mesa de Deus. Tenha mais comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus não é nada de religiosidade, não. É você ler um monte da Bíblia e falar, hoje eu li Bíblia 20 vezes. Se você ler, não fala para ninguém. Se você jejua, não precisa ficar cantando. Isso é religião. Vive uma vida com Deus com alegria. Livre. Se você leu 10, se você ora 20 vezes por dia, se você ora uma, é você e teu Deus. Então somente procura deixar que Jesus viva em você. E aí, quanto mais você se aproximar de Deus, mais os seus vão ser alcançados. Você pode ver que em Mefibosete, a Bíblia fala ali nos versículos que Mefibosete tinha um filho, e os servos de Mefibosete também tinham filhos. Por que será que Deus registrou essa questão de filhos? Para logo depois ele registrar que estava distribuindo pão para Mefibosete. Porque Deus queria falar o seguinte, Mefibosete é que assenta à minha mesa, mas todos os seus filhos e os filhos do seu servo vão ser alcançados também pela minha bondade. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Porque se você acha que o diabo ele fez, amaldiçoou, chicoteou, brincou com a sua família, lançou todo o mal. Agora que você é de Cristo, a bondade vai superar na sua vida e na sua família. Você tem que se aproximar mais de Deus. Você tem que se alegrar mais de viver uma vida com Deus. Largar de uma vida religiosa fingida, porque a pior coisa que tem é você viver uma vida na igreja e outra lá fora. Fingir para quê, irmão? Isso é bobeira. Seja sincero com Deus, vive com intensidade com Deus. E aí, pastor, mas os meus parentes, o meu filho não tem consciência. Tem uma passagem na ressurreição da filha de Lázaro, que a menina morreu, 12 anos, morreu. E aí, Jesus foi lá para ressuscitar aquela criança, mas ele chamou para o quarto apenas 3 dos seus discípulos mais próximos, diga mais próximos. Porque eu creio que aqueles mais próximos tinham uma intensidade de fé na graça muito maior. Pedro, Tiago e João entraram no quarto. E também os pais da criança. E quando entraram, aquela menina estava morta, sem consciência, não sabia o que estava acontecendo. Jesus falou, Talita, cumi. Menina, eu te digo, levanta. E a voz do Todo-Poderoso, a voz do Senhor Jesus entrou nas trevas onde a morte imperava. E entrou lá onde a consciência não existia e resgatou e trouxe vida para aquela menina e ela abriu o olho. E eu creio que quanto mais você se aproximar de Deus, você, e ter prazer em se assentar à mesa de Deus,
e ter prazer nas coisas de Deus. E buscar a Deus não por interesse. Eu preciso ganhar alguma coisa. Não, querido, buscar a Deus para ganhar alguma coisa é o mesmo impulso, é o que fazia as religiões pagãs. As religiões pagãs eram impelidas pelo mesmo conceito. Busque aos seus deuses e ganhe algo em troca. Não há trocas com Deus. Porque Deus não quer que você o busque para você ganhar alguma coisa. Deus quer relacionamento. Cristianismo é relacionamento. Eu amo. Se eu amo, Ele já me deu Cristo mais valioso. Todas as coisas vão chegar até mim. Eu confio, sim. Mas pastor, é somente confiar. Diga, Ele me ama. Diga, Ele me ama muito. Diga, Ele me ama demais. Ele ama meus filhos. Ele ama meu trabalho. Tudo relacionado à minha vida. Diga, Ele torce por mim. E quer o meu bem. Por isso eu confio. Então, se aproxime mais do Senhor. E aqueles que não têm consciência, que estão cegos pelo pecado, eles vão ser resgatados pela graça. Diga, uma vida sem maldições. Sem medo. Está com medo da maldição? Está com medo da maldição? Está com medo da mandinga? Diga, eu tenho a graça de Deus. E a maior é que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga, uma vida sem rejeições. O Senhor te aceita? O Senhor te aceita? Ele te ama? Diga, uma vida mais próxima de Deus. Não mais Lodebar, mas pertinho de Deus, na mesa. Eu espero que essa palavra entre no teu coração hoje. Porque eu tenho plena convicção de que Deus está falando com você hoje, nessa noite. E diante da mesa, eu quero exaltar a graça de Deus. Porque Páscoa é passagem. E eu só faço a passagem não baseada no mérito, é baseada na graça. Eu não mereço nada. Mas aprove Ele me dá tudo. E eu me alegro com Ele. Eu quero que você fique de pé, por favor. E eu gostaria de orar com você. E se você assim deseja, sair do seu lugar e vir aqui, pertinho da mesa. Venha. Talvez um dia você sentiu assustado, oprimido, desconfiado, distante do Senhor, com medo de maldições ou invejas ou coisas desse tipo. Talvez um dia você tenha se sentido rejeitado, alguma coisa que seus pais te disseram, uma coisa que você se disse, por algo não deu certo, alguma queda, você se feriu no caminho, você se acha um derrotado. Mal sabe você que você é aquele que Deus pensa todo dia. Hoje Deus pensou em você, Deus pensou em você, Deus pensou em você, Deus pensou em você hoje. Deus pensou em você, em mim. Hoje. Talvez você seja uma pessoa que se sente tão distante de Deus. Eu fiz isso, aquilo, eu estou longe, nunca vou chegar perto. Vai sim. Porque Ele te chama para a mesa. Porque Ele te chama. Porque Ele fala, vem meu filho. Vem minha filha. Porque hoje eu te digo que não há força maligna maior que o meu amor por você. Eu quero que você ouça. Eu quero que você entenda. Eu quero que você ouça e você compreenda que meu amor por você, ele é inegociável. Eu acredito em você. Eu que guardo tua casa e teus filhos. Eu que guardo a tua casa e teus filhos. E nem a morte, e nem a vida, e nem as situações, a falência, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele te ama.
ama. Diga, Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Tu me amas, Senhor. Vá falando com o Senhor agora. Vá falando com o Senhor agora. Vá falando com o Senhor. Filhos do Altíssimo. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é, o quanto que Ele quer. Isso é verdade. Ele me amou. Ele me ama. Ele Creia nessa palavra. Diga, isso é para mim. Levanta a tua mão. Diga, eu recebo, Senhor. Isso é para a minha vida. Você é filho de Deus, amado de Deus. Aleluia. tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só
pelo teu amor. Agradeço. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque eu vivo agora uma vida em Ti. O Teu sangue me libertou, Senhor, de toda maldição, de toda rejeição, de toda distância. E hoje eu como a Tua mesa com alegria. Eu vivo a Tua vida. Você vive a vida de Deus, querido. Você vive a vida de Deus, querido. E Jesus te trouxe hoje para falar: continua. Obrigado, Senhor, porque eu sei que pessoas que estavam aqui se sentiam presas e os grilhões foram quebrados. Se sentiam tristes e agora estão alegres. Se sentiam rejeitados e agora estão próximos e estão felizes. Que foram curadas em seus corpos, mas também nas suas almas. E eu sei, Senhor, que essa obra foi Tua, totalmente Tua. Diga: eu não mereço, eu nunca mereci, mas eu sei que esse amor foi dado a mim. E por Jesus eu recebo. Por isso sou livre. Começo uma nova etapa na minha vida. Inicio uma nova semana. Eu não sei muitas coisas, mas uma coisa eu sei: Ele me ama, Ele está comigo, e a sua graça me basta, e eu descanso nisso. Então vamos, Jesus. Diga: vamos, Jesus, para uma nova semana, um novo mês, um novo ano, uma vida contigo. Diga: vamos, Jesus, o Senhor comigo e eu contigo para sempre. Amém, amém, amém. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo. Deus é bom. Tenha uma ótima semana. Essa é uma semana especial na tua vida. Você é filho amado. Levanta as tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja na vida da igreja, agora e sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Ele me ama e Ele te ama. Deus abençoe. Em nome de Jesus.